Bem-vindos, voltando aqui ao canal do Professor Odair no YouTube. Hoje nós vamos falar de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, MMC e MDC. Como na aula anterior, quando nós tratamos de teoria dos conjuntos, nós vamos tratar situações, problemas para resolvermos nas provas tanto de concurso como nas provas de vestibular. Então, nessa aula de hoje, vamos primeiro revisar como que eu calculo o MMC. Então, eu tenho lá dois números. Vamos pegar aqui 210 e... vamos pegar 420. Vou fazer isso. Então, se eu vou calcular o MMC, eu posso fatorar os dois em fatores primos ao mesmo tempo, né? Então, a fatoração começa sempre pelo menor número primo, aqui no caso, como é par, eu vou começar pelo 2. 210 dividido por 2, 105. 420 por 2 vai dar 210. Note que aqui agora eu ainda tenho um número par, então eu ainda continuo dividindo por 2. O 105 por 2 não vai dar exato, então eu abaixo o 105. 210 dividido por 2, 105. Agora é ímpar, já não dá mais para dividir por 2. Então o próximo número primo, o 3. Aqui dá para dividir por 3, então vamos dividir por 3. 105 dividido por 3. 10 dividido por 3 dá 3, sobra 1. 15 dividido por 5 dá 5. 0. Então, 105 dividido por 3 vai dar 35. Agora já não dá mais por 3, mas dá por 5. 5, que vai dar 7. 7 agora por 7. 1 e 1. Então, o mínimo múltiplo comum entre eles vai ser 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. 60 vezes 7. Então vai ser o próprio 420. Então, o mínimo múltiplo comum entre esses dois números, 210 e 420, é o próprio 420. E se eu fosse fazer o máximo divisor comum, maior divisor comum? Nesse caso aqui, existem duas maneiras práticas de se fazer. Como a gente vai fazer para concurso, para a gente ter mais agilidade, eu aconselho a fazer dessa forma aqui, ó. Se quiser fazer os dois simultaneamente, aqui já não vai ser como no anterior. Aqui o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que achar um número primo que divida os dois ao mesmo tempo. No caso aqui, o 2. Então o 2 eu posso usar. Aqui vai dar 105. E aqui vai dar 210. Note que aqui é par, mas aqui é ímpar. Então eu já não posso mais usar o 2. Então quando eu vou calcular o máximo divisor comum, se eu for fazer de forma simultânea, eu tenho que achar um número primo que seja divisível dos dois. Então aqui é par, por 2 dá, mas aqui é ímpar, já não dá. Então eu vou tentar então pelo 3. 105 por 3 dá 35. Então, vamos lá. 210 por 3. 3 vezes 7, 21. Isso é 0. Aqui vai ficar 70. Agora um outro que dê para dividir os dois ao mesmo tempo. Aqui termina em 5 e aqui termina em 0. Então automaticamente eu sei que dá para dividir por 5.
35 por 5 vai dar 7. 70 por 5 vai dar 14. Agora eu tenho aqui o 7 e 14 dá por 7. Então 7 dividido por 7 dá 1. 14 por 7, 2. Então agora eu já não vou ter mais nenhum. Então o máximo divisor comum no caso vai ser 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. E 30 vezes 7, 210. Então o máximo divisor comum entre eles é 210, ou seja, o maior número que vai dividir os dois ao mesmo tempo é o 210. E o mínimo múltiplo comum, ou seja, o que é múltiplo dos dois ao mesmo tempo, como a gente viu anteriormente, é 420. Então lembrando que se eu vou calcular o máximo divisor comum, eu só posso fazer os dois simultaneamente se, na hora que eu colocar o número primo aqui para fatorar, for divisível pelos dois. Caso contrário, não. Já no MMC, não. Basta que seja divisível por um deles, eu vou dividir e vou repetir. Então, esse é o meio mais prático que a gente tem de ganhar agilidade quando vai calcular o MMC e o MDC. Agora, na situação problema, eu preciso entender quando é que eu vou usar MMC, quando é que eu vou usar MDC. Quando for coincidência, quando for uma situação de coincidência, eu vou utilizar o MMC. E quando for uma questão de divisão, aí eu vou usar o MDC. Então, um exemplo de coincidência é aquelas situações problema que fala um cometa passa um cometa A passa em um determinado lugar a cada 20 anos. Aí um cometa B passa a cada 60 anos. Aí suponhamos que eles passaram simultaneamente no ano de 2000. Aí ele quer saber quando eles passarão novamente simultaneamente. Aí nesse caso, que quer dizer quando é que eles vão se coincidir novamente, eu vou usar o MMC. Se fosse o caso da divisão lá, por exemplo, eu tenho uma determinada peça que precisa ser repartida aí uma peça tem tantos metros, outras peças tem mais outro X metros. E precisa encontrar qual é o menor número possível de divisão e de tal forma que eu possa ter a maior peça. Aí, como fala de divisão, o MDC. Então é sempre essa noção. Coincidência, eu vou usar o MMC. Divisão, quando dá a ideia de divisão, eu vou calcular o máximo de divisor comum. Então nós vamos agora fazer algumas situações problemas envolvendo MMC e MDC, para que a gente possa assim ficar bem craque nesse assunto. Então, aguarde aí que eu vou copiar o exercício e logo voltamos para... Então, voltando aqui para nós fazermos o nosso primeiro exercício, nós temos aqui um exercício da CESP que fala o seguinte, ó, uma empresa contratou 36 empregados para a área de manutenção predial e 54 para a área de manutenção de veículos. Esses empregados serão alojados em salas, cada sala com o mesmo número de pessoas. Aí ele pergunta, qual é o menor número de salas necessárias? Então veja bem, eu tenho 36 empregados de manutenção, 50 predial e 54 para veículos. Eles serão colocados em salas de forma que a empresa quer o menor número possível de salas a serem utilizadas, com o mesmo número de pessoas em cada sala. Então o que eu vou ter que fazer? A ideia é de divisão.
Se a ideia é de divisão, logo nós vamos ter que usar o máximo divisor comum. As alternativas que ele me dá aqui no problema é 5 salas, 12, 14, 15 ou 17. Então, se eu vou calcular o máximo divisor comum, então vamos lá. É entre 36 e 54. Se eu vou fazer de forma simultânea, lembrando que no máximo divisor comum, eu tenho que colocar o número primo para fatorar e seja possível fatorar os dois ao mesmo tempo. Como os dois números são pares, eu começo por 2. 36 por 2 dá 18. 54 por 2 vai dar 27. Então aqui eu tenho 18 e 27. Um é par e o outro é ímpar. Já não dá mais para eu dividir por 2. Porque como é máximo divisor comum, então tem que ser os dois simultaneamente. Mas eu posso dividir por 3. 18 dividido por 3, 6. 27 dividido por 3, 9. Ainda é possível dividir por 3. 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. Aqui, como nós temos 2 e 3, não vai ser mais possível achar um que dê para dividir simultaneamente. Então, eu paro aqui. E a multiplicação aqui, o produto entre eles, vai ser 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Então, o maior divisor comum será o 18. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o 36 e dividir por 18. Então, 36 dividido por 18 vai dar 2, sobra 0. Então, no caso da manutenção predial, já vai usar 2 salas. 54 agora. 54 dividido por 18 vai dar 3. 3 vezes 18, 54. Então, no caso de veículos, já vamos usar 3 salas. Então, como ele quer saber qual é a quantidade menor de salas que eu vou usar, então eu vou somar agora. 3 mais 2 serão 5 salas. Então, a resposta correta vai ser a alternativa A, 5 salas. Então, note que aquilo que eu falei, se vai fazer o MDC, eu só posso fatorar dessa forma simultânea se, na hora que eu for fatorar por fatores primos, for divisível os dois simultaneamente pelo fator primo que eu for dividir. No MMC é o contrário, não tem essa regra. No MMC o que eu faço? Basta que um seja divisível, eu vou fazendo e o outro eu vou copiando. Ok? Então vamos fazer mais um exercício para assim a gente ir assimilando ainda mais o nosso conteúdo. Então fique aí que nós vamos fazer mais um exercício para assim dar mais ênfase ao nosso conteúdo. Então, voltando para nós fazermos o nosso segundo exercício. Então, o segundo exercício nosso é o seguinte, ó. João, Antônio e Maria viajam regularmente para Porto Alegre. João viaja de 6 em 6 dias. Antônio, de 12 em 12 dias. E Maria, de 15 em 15 dias. Aí vem, ponto. Hoje eles viajaram juntos. A próxima viagem juntos será daqui a... Então ele quer saber daqui a quantos dias eles farão novamente uma viagem juntos para Porto Alegre. Então note que agora a ideia é a ideia do quê? De coincidência. Ou seja, quando é que eles vão a viajar novamente todos juntos. Então a ideia é de coincidência. Então logo eu vou usar o quê? O mínimo
múltiplo comum. Certo? Então, o mínimo múltiplo comum de quem? De 6 em 6, né? Que é a viagem do João. De 12 dias, que é a viagem do Antônio. E de 15, que é a da Maria. Então, aqui, ó. Como é o MMC, aí agora aqui sim. O fator primo, basta que ele seja divisor de qualquer um deles. Como é par, eu vou começar por 2. 6 dividido por 2, 3. 12 dividido por 2, 6. 15 não dá exato, eu copio. Continuando, eu ainda tenho um número par aqui que é o 6, então por 2. O 3 não é exato, abaixa. Aqui vai dar 3. Aqui vai dar 15. Agora por 3. 3 por 3 vai dar 1. 3 por 3 vai dar 1. E 15 por 3 vai dar 5. Então agora por 5. Pronto. Então o mínimo múltiplo comum vai ser 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 5, 60. Então significa o quê? Que a próxima viagem juntos será daqui a 60 dias. Então, alternativa C. Então, daqui a 60 dias, eles vão fazer novamente essa viagem. Então, lembrando, coincidência, MMC. Fazer divisão, máximo divisor comum. Vamos fazer mais um exercício para continuar assimilando o nosso conteúdo. Então, fique aí e faça conosco mais um exercício. Então, voltando para fazer mais uma situação problema. Então, nós temos aqui, ó, uma empresa é composta por 30 funcionários administrativos, 48 operários operacionais, 36 vendedores. Aí fala que ao final do ano essa empresa realiza uma confraternização entre as 3 áreas e todos os funcionários envolvidos. Então ele quer saber qual é a quantidade de equipes que é capaz de se fazer nessa confraternização com a quantidade maior possível de funcionário em cada equipe. Então lembrando que aqui a ideia é a ideia do quê? De divisão. Eu vou dividir em equipes, certo? Se a ideia é divisão, então nós vamos usar o máximo divisor comum, porque ele quer a maior quantidade possível de equipes e de funcionários nas equipes. Então se eu vou usar o máximo divisor comum, eu vou pegar agora, eu tenho 30 do administrativo, 48 operacionais e 36 dos vendedores. Nós vamos fatorar em fatores primos para achar o máximo divisor comum. Então aqui, como todos são pares, eu começo por 2. 30 por 2 dá 15. 48 por 2 dá 24. E 36 por 2 dá 18. Então note que aqui o que acontece agora? Já não dá mais para eu dividir por 2. Por quê? Aqui os 2 são pares, porém o 15 é ímpar. Então eu vou agora por 3. Por 3 é possível. 15 dividido por 3 vai dar 5. 24 por 3 vai dar 8. E 18 por 3 vai dar 6. Agora o que acontece aqui, ó? Eu não vou ter um número primo que seja divisível pelos 3 ao mesmo tempo. Então, meu máximo divisor comum será 6. Nesse caso, o maior divisor comum é 6. Só que o que ele quer saber?
ele quer saber quantas equipes eu vou conseguir colocar em quantos funcionários vai ter em cada equipe e qual é o total de equipes. Então vamos lá, então nos administrativos, vamos lá, são 30 funcionários. Então eu vou ter 30 dividido por 6. Então os administrativos vai ser 5 vezes, vão ficar 5. Então eu vou conseguir fazer 5 funcionários em cada uma. Agora vamos ver em relação aos operacionais. Então, os operacionais, nós vamos ter 48 dividido por 6. O total vai ser 8. 6 vezes 8, 48. Agora em relação aos vendedores, que é 36. Dividido por 6 vai dar 6. Então os vendedores estou dividindo aqui esses 30 por 5. Eu vou ter dividido por 6 lá, né, que é a quantidade de pessoas que eu vou ter no grupo. Cada grupo vai ter 6, né? Então aqui, cada grupo 6 componentes. Cada equipe, né? Então cada equipe vai ter 6 componentes, que é o máximo divisor comum. E eu vou ter 5 equipes administrativas, 8 equipes operacionais e 6 de vendas. Num total, então, 13 com mais 6, 19 equipes. O total de equipes que eu vou conseguir formar é 19. Então, dessa forma, nós resolvemos mais uma atividade e assim assimilamos melhor o conteúdo. Então agora é só treinar e a ideia é aquela. Quando for divisão, máximo divisor comum. Quando for ideia de coincidência, mínimo múltiplo comum. Se você gostou dessa nossa aula, não esqueça de dar like, não esqueça de compartilhar o nosso conteúdo e principalmente de se inscrever no nosso canal. Ajude o nosso canal a crescer para que a gente possa cada vez mais estar melhorando as nossas aulas. E muito obrigado pela participação de todos.